Oi, meus amores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Gente, há muito tempo as pessoas têm pedido para mim falar sobre alimentação, sobre emagrecimento, como filhas, né, de mães narcisistas agem relacionado à alimentação, ao corpo. Então, para mim é um desafio muito grande e eu sei da responsabilidade de falar sobre isso. E por isso eu demorei assim um bom tempo para entrar nesse tema, apesar de que minha segunda turma eu já havia falado sobre esse assunto com eles, basicamente poucas coisas, mas entrei nesse assunto porque foi muito pedido. E eu não tenho autoridade na área da saúde para falar sobre isso, mas eu posso falar da minha experiência, eu posso falar como filha de mãe narcisista, como filha de uma família disfuncional, como isso me afetou e como eu resolvo isso, né? Como eu tento resolver isso a cada dia, porque é uma jornada, é uma luta, todos os dias a gente encara aí grandes desafios. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou colocar partes das aulas, da aula que eu falei sobre isso. Vou fazer dois vídeos para não ficar muito grande, vou editar em dois. Essa minha abertura, né, vai ser do vídeo um e o 2, e eu vou falar vou dar uma explanada em relação a esse assunto, mais trazendo mesmo para minha experiência e contando também aí como eu tô fazendo com a minha vida, né, depois de tudo que eu passei no ano passado e tô, né, me reerguendo. Então, o que eu tô fazendo? Eu quero, assim, estar dividindo com vocês mesmo. Bom, a gente tem que entender, eu falei sobre isso em algumas aulas, na aula onde eu vou estar postando, mas eu vou cortar bastante dessa aula porque eu falei de coisas muito pessoais que eu não quero publicar no YouTube. Então eu vou estar cortando, então vou estar pincelando aqui alguns assuntos que eu falei lá, porque para mim não fazer muito corte da videoaula, né? Eu vou estar falando aqui. Então, assim, para iniciar esse nosso assunto, eu quero dizer que, com muita responsabilidade, muito carinho, as meninas que sempre me pedem para falar sobre isso, e também por eu estar no momento onde eu preciso perder peso, pela minha saúde, pelo meu bem-estar, e eu também, particularmente, eu me sinto bem quando eu estou mais magra, não magrinha, porque realmente meu corpo não é magro, mas quando eu tô com o corpo menos gordura. E isso é saudável, é claro, mas a gente não pode generalizar que todo mundo tem que ter um corpo tal, isso, né? A gente tem que se libertar mesmo desses padrões impostos para que isso não fique nos afetando emocionalmente e atrapalhando até mesmo a nossa jornada, né? Para que a gente não fique se cobrando demais, cobrando aquilo que não é viável, né? Que a gente tem sim que ter aquela alta responsabilidade, o autocontrole, né? O controle emocional na hora de se alimentar, de se cuidar, enfim, no dia a dia, porém de uma forma saudável, de uma forma, né, pacificadora e não aquela coisa que vai ficar tirando a paz, né, na hora que a gente senta para se alimentar e etc. Bom, então eu preciso perder peso, então eu falei assim, gente, vai ser o máximo, porque eu vou falar de mim, vou falar o que eu tô fazendo e um ajuda o outro, né? E aconteceu nessa semana passada, eu acho que na primeira semana já de janeiro, a Virginia Coser também começou aí uma... Gente, tem um barulho aqui do vizinho que tá fazendo obras, mas eu não posso parar a filmagem porque eu vou ter que sair daqui a pouco, tenho um trabalho, então eu preciso realmente gravar mesmo com esse barulhinho no fundo, tá? E aí a Virginia Coser começou aí também um momento na vida dela, né, de exercício físico,
e tudo mais. Então, assim, achei o máximo. Eu fui lá curtir, inclusive no Instagram, tem lá se vocês. Eu acho que isso anima, sabe? Nós que somos filhas, né, de mães narcisistas, uma anima a outra, né? Eu vi ela malhando ali, eu fui lá, botei a mesma música que tava no fundo do vídeo dela e comecei a malhar também, sabe? Então, assim, é uma conexão que a gente pode fazer uma com a outra, de uma ajudar a outra, de dar dicas, né? Uma para outra, inclusive aqui nos comentários do YouTube, quem quiser deixar dica, quem quiser deixar, sabe, uma palavra de força, uma pelas outras aí, enfim, dar dicas, fica à vontade, tá bom? Dar sugestões, criticar o vídeo, fica à vontade. Então, eu acho que a gente tem sempre muito a contribuir com a vida do próximo, né? A gente não pode achar que as pessoas são todas iguais e que todas vão agir de formas iguais e a gente tem que respeitar a diferença uns dos outros, mas sim passar a experiência e tentar ajudar de alguma forma, né? E sempre alguém tem coisas diferentes e novas e saudáveis para passar pra gente. Bom, algo assim que eu acho que eu não está lá na videoaula e que eu quero só comentar agora, porque logo mais eu já vou estar editando e colocando a parte da videoaula falando sobre emagrecimento, é que a gente tem que entender também, gente, todos os gatilhos, né? O que nos leva à compulsão. Por exemplo, tem pessoas que às vezes já se auto-intitulam, olha, eu sou compulsiva, eu como por compulsão, ou eu sou, né, tem outros transtornos de anorexia, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, a gente não pode colocar isso na nossa cabeça, olha, eu sou compulsiva, eu como mesmo, eu sou chocolatra, eu sou, sabe? A gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala e no que a gente bate o martelo na vida da gente. A gente pode sim ter momentos de compulsão, ter esses transtornos por um momento na vida, mas isso não é fixo. Muitas das vezes a gente observa que a gente come por compulsão exatamente porque a gente está no piloto automático, né? A gente come por compulsão também, gente, tem tudo muito a ver com a nossa infância, a gente sabe, né? Nossa, então assim, são vários fatores, né, gente? Eu acho que 2 vídeos seriam muito pouco pra gente falar sobre isso e claro, né, no futuro eu quero estar trazendo profissionais também para falar mais especificamente, enfim. Mas assim, se a gente for analisar, né, nossa primeira alimentação, que é o leite materno, que veio do seio, né, da nossa mãe, e aí a gente já tem, né, vamos falar assim, foi algo assim emocional, né, porque é um contato físico ali com a mãe, e é alimentação. Então, assim, a gente já entende que o socioemocional tem muito a ver com a alimentação. Então a gente tem que ir fundo, gente, nas nossas feridas, né? Por isso, na aula eu já falo isso sobre o autoconhecimento, é tão importante. E aí, depois tem todo o histórico da sua infância, né? Naquele contexto familiar que talvez você era obrigada a comer tudo, tem que comer tudo que tá no prato, por exemplo. Então, hoje, às vezes, você pega um prato cheio, porque de repente você tinha que comer um prato cheio, você já se acostumou com aquele prato todo cheio, e você continua comendo e tem que comer até o fim, tem que raspar o prato, como diziam, né? E aí você continua repetindo esse padrão. Então, assim, são vários, sabe, várias observações que nós temos que ver por que nós comemos assim, por que nós deixamos de comer. Muitas das vezes não é fome, muitas das vezes é ansiedade. E o que tá ativando esse gatilho da ansiedade para me comer? Eu preciso me conhecer, eu preciso trabalhar isso. Então, gente, é um trabalho, assim, árduo, não é? E a reprogramação mental, ela é extremamente importante. E por quê? Quando eu vou me reprogramar, quando eu me autoconheço e começo a reprogramar o meu cérebro, eu sou obrigada a sair do piloto automático, que é onde as pessoas caem, né, em compulsão, por exemplo. Então, eu começo a me autoconhecer, eu começo a analisar o que aonde tá pegando, aonde tá me prejudicando, então o que eu posso fazer, porque, gente, a gente só pode destruir o inimigo quando a gente conhece, né? Por isso é importante conhecer aonde vem ali todas as
as nossas dificuldades, o que nos enfraquece, né, o que nos deixa vulnerável, e a gente precisa estar trabalhando tudo isso. Eu vou dar um exemplo agora, gente, assim, bem, né, eu me considerava chocólatra, hoje eu não falo isso mais, até porque eu não sou mais, já tô conseguindo aí alguns meses a controlar. Eu também, né, tô numa alimentação diferente, eu aderi ao veganismo, então não é todo chocolate que eu como, né, tem tudo isso também que me ajuda, né, e isso também tem muito a ver com a consciência ambiental, né, com a consciência humana mesmo. E eu acho que toxicidades também de alimentos, isso aí também traz algo assim muito pesado, sabe? Para o nosso espírito, para o nosso emocional, inclusive. Então, tudo isso é importante você analisar, sabe? Até o que você come, né? O que aquele alimento está trazendo ali de toxicidade, de maldade, de perversidade, né? E você coloca aquilo para dentro. Então, eu acho que é importante a gente, né, ter essa consciência. Mas também é assuntos assim muito complexos que tem que ter muito mais tempo para falar. E aí eu vou dar o exemplo da chocolatra que eu era. Eu lembro que na minha infância nós não tínhamos acesso ao chocolate, né, de forma assim, era muito raro a gente poder comer chocolate. Então eu lembro algumas vezes que eu estava doente e aí eu falava, agora é a hora de eu pedir chocolate, porque eles não vão me negar o chocolate, né? E aí eu falava, tô com muita vontade de comer chocolate. Então quando eu estava doente, eu sempre ganhava chocolate. E fora dessa doença, eu não lembro, gente, é claro que eu devo ter comido, mas eu não lembro de eu comendo chocolate assim feliz, simplesmente por estar comendo, não. Eu só lembro de eu comendo chocolate doente, deitada numa cama, né, com febre, com alguma coisa, e aí eu ganhava esse chocolate. E aí o que acontece, né? A gente cresce, a gente se estabiliza na vida e a gente tem acesso a chocolate com muito mais frequência. E aí o que você faz? Aí você quer comer toda hora o chocolate, né? Então, realmente o cacau, ele me atrai pra caramba, realmente eu amo, mas ele é saudável. Mas o que vai fazer a diferença é a quantidade, né? Então aí a gente volta para sair do piloto automático, né? Sair da zona de conforto, né? Porque o piloto automático e zona de conforto, eu nunca li isso, tá, gente? Vocês sabem que eu estudo psicanálise, né? Tô estudando também uma outra medicina, que é a medicina germânica e tal. Eu estudo sobre isso, mas eu nunca vi falar nada sobre isso. Eu tô falando isso por conta própria. Gente, piloto automático e zona de conforto, eles são assim, casadinhos, né? Porque a gente se acomoda, a gente vive sempre no piloto automático e vai vivendo aquela vida de comodismo e fazendo coisas por impulso, por compulsão, imitando, repetindo padrões. E lembrando, né, gente, que o nosso cérebro, ele tem muito a ver com isso, gente. Ele é tipo preguiçoso. Então, aquilo que você repete, aquilo que você faz, que vira o hábito, é aquilo que você vai continuar fazendo até que você se reprograme e comece a fazer diferente de uma forma mais saudável, mais consciente, né? Porque muita coisa a gente faz inconscientemente. Então, essa reprogramação é super importante para que a gente comece a ter consciência quando a gente vai comer, né? E aí, gente, então assim, eu entendendo sobre o chocolate, só para fechar, eu entendi, né? E isso tá me ajudando a entender que era nesse gatilho aí que eu me esbaldava em chocolate. Então agora eu preciso cuidar disso, sabe? Então a gente vai entendendo algumas coisas, tanto de coach, fala cada coisa que, meu Deus do céu, né? Que tem coaches muito bons, né? Enfim, mas tem alguns, e a maioria, eu posso falar, a maioria que eu conheço, que eu vejo nas redes sociais, que eu não sigo, mas que alguém às vezes comenta, eu vou lá dar uma olhada. Por exemplo, tem um coach que falou esses dias assim, ele tava lá com os mentorandos dele e começou a falar assim, olha, se você é gordo, é porque você não se ama, porque você não se cuida, gordura é doença,
Aperta aí a sua gordura para você ver se não dói. Músculo não dói. Agora, se você vai ver sua pele flácida, dói, porque é tudo inflamação, que não sei o que não sei o que lá. Gente, essa mania que as pessoas têm de pegar uma coisa que é verdade, querer transformar numa verdade absoluta, mas transformado, então assim, astutamente modificada, é muito triste. A gente sabe sim que as células inflamam, que, né, muitas gorduras, mas tem pessoas que têm o corpo gordo, tem pessoas que são saudáveis e a gente olha e fala, tá acima do peso, não tá acima do peso. É porque o nosso padrão, o nosso sistema diz que o corpo perfeito, a Gisele Bündchen, que o corpo perfeito é um corpo, né, que você olha, a Gisele Bündchen, aí também eu forcei um pouquinho porque ela é muito magra, mas a gente olha, tipo, vamos botar aí Fátima Bernardes, né, que não é tão magrinha, mas é magra. Então, assim, isso é perfeição, isso é o ideal. Então, se você passa daquilo, pronto, você já não é mais o ideal. Isso é um padrão estabelecido, um padrão imposto. Cabe a você decidir se você vai submeter esse padrão ou não. Se você quer fazer parte desse sistema ou não. E eu já falei isso, gente, vou repetir. O peso ideal está baseado na minha saúde. Então, é isso. Se eu vou no médico, eu vejo que tá tudo certinho, né? Meu açúcar, a glicose, né? O ferro, os triglicéridos, né? Que eu acho que mostra muito o colesterol, principalmente. E tá tudo certinho. Gente, pra que eu vou perder peso? Agora, se eu vou no médico, gente, eu preciso até abrir assim um parênteses enorme para vocês, porque o que eu vejo as pessoas, muitas pessoas me perguntam, Lu, como eu faço para emagrecer? E são muitas filhas de mãe narcisistas que têm esse problema com peso, muitas filhas de mãe narcisistas e foram também abusadas sexualmente na infância, como aconteceu comigo, tem essa instabilidade corporal, né, que vive aquele efeito sanfona, né, de engorda e emagrece, ou então engordou mesmo e relaxou. Tem alguns pontos assim que eu acho importante a gente colocar. Primeiro, gente, o autoconhecimento é tudo, tá? Esse é o primeiro ponto, porque se você estiver querendo emagrecer com a motivação errada, você não vai conseguir. Se você conseguir, você não vai conseguir manter. Por exemplo, eu tô querendo emagrecer, Lu, porque tá todo mundo falando que eu tô gorda, porque minhas roupas não estão me servindo mais, que isso é horrível também, é óbvio, mas assim, se essa for a sua maior motivação, você não vai conseguir. E se conseguir, você não vai se manter. Por quê, gente? Porque é muito superficial, sabe? Tudo que a gente faz, a gente coloca o que a gente é no que a gente está fazendo, é muito mais forte, é muito mais incrível, é muito mais. Apresenta resultados mais eficientes. Por quê? Porque você faz com a sua essência. Gente, o segredo é a essência. Escreve aí no teu caderninho, minha essência, qual é a minha essência? E aí você começa a entender, né, nesse autoconhecimento que eu vejo muitos memes legais sobre autoconhecimento, né, que você pensa que autoconhecimento é tão bom, tão lindo, né? Ai, estou me autoconhecendo. Ai, eu tô tão chique, autoconhecimento. Ai, amor próprio. Ai, é tão lindo. Mas na verdade, o autoconhecimento é horrível, deixa a gente descabelada. Não vamos descabelar aqui não, mas deixa a gente descabelada, deixa a gente estressada, irada, confusa, oscilosa e desestabilizada, né? E no começo. E aí sim, gente, você começa a se autoconhecer, você vai ter que encarar os seus conflitos internos. A partir desse autoconhecimento, que é horrível no começo, como diz, né, a Tariana, até no processo sobre o narcisismo materno, né, quando você descobre, é horrível, parece que vai só piorar. Mas chega uma hora que você fala,
Agora eu posso respirar porque agora começou a melhorar. Mas no começo só piora, gente. Você tem que encarar seus desafios, seus medos. Gente, é horrível, horrível, sabe? Assim, dá vontade de gritar e sair correndo e falar, não, eu não quero, vou voltar àquela zona de conforto que tava tão bom, sabe? E só que a gente camufla, né? Porque na verdade a zona de conforto é doloroso, é horrível, gente. A zona de conforto é onde você carrega a sua dor, carrega a dor do mundo e fica ali frustrado e não consegue dar um passo para frente. Então, encarar esse desafio do autoconhecimento é super importante. Eu volto lá nesse coach, gente, cuidado com esses coaches, porque algumas coisas que eu ouço os coaches falando, esses que fica prometendo que você vai ficar rico, papapá, né? Assim, algumas coisas são até interessantes, mas isso aí pode confundir a sua cabeça e confundir a sua motivação interior, porque a sua motivação interior, ela tem que estar baseada em algo baseado na sua essência, sabe? Tem que ser algo assim que venha de dentro de você, né? Então, assim, quando a gente ouço vozes, né? Todo tempo, a gente ouve uma voz aqui, outra voz ali. É uma psicóloga que fala isso, é uma psicanalista que fala aquilo, é um líder religioso que fala isso, é um livro que eu li falou aquilo. Peraí, quem sou eu? Opa, sabe? Para tudo. Respira, volta para dentro de você e começa voltar para você para entender o que você quer de fato. Tá, eu quero emagrecer, Lu. Gente, vamos entrar nesse assunto do emagrecimento, né, que eu estava falando do coach e essa forma dele julgar as pessoas, isso aí já causa um conflito interno, né, para quem tá ali ouvindo aquela palestra, vendo aquele vídeo dele falando sobre isso, a pessoa já vai se sentir super mal. Eu acho, assim, que algumas dessas pessoas podem falar, nossa, realmente, eu sou dolorida, né, vou tentar e tal. Gente, mas é muito difícil, a gente tem que parar de julgar as pessoas. É muito fácil eu vir aqui, soltar aqui, ó, você que é filha de mãe narcisista, você não faz isso, mas por quê? Né? Eu faço, por que você não faz? Sabe? Não é assim, cada ser humano é um ser humano, cada um tem a sua ferida, sabe a dor, sabe do seu histórico, né, de tudo que, né, cada detalhe, porque eu atendo muitas pessoas, mas essas pessoas que eu atendo também, elas não têm como me contar uma história, uma vida inteira, né, senão a gente ia parar, pegar o caderninho e ficar ali o resto da vida ouvindo a história. Então, essas pessoas, por exemplo, que contam uma parte da história, eu tenho que entender que atrás dessa história tem uma história muito maior, muito mais longa, muito mais profunda, talvez. Então, a gente tem que respeitar, sabe? E parar de julgar os outros, porque isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Então, Lu, eu quero emagrecer, são muitas, muitas meninas, gente. E eu quero aqui, gente, colocar o seguinte. Eu estou acima do peso, tá? Eu devo estar... Gente, faz tempo que eu não me peso, mas pelas minhas roupas, né? Pelo espelho também, eu sei que eu estou acima do peso. Então, eu devo estar aí por volta aí de uns 8 quilos acima do meu peso, que eu acho ideal, que é quando eu faço meus exames dão todos certos. Eu preciso analisar o quê? Eu vim de uma depressão muito forte, né? Foi onde eu ganhei bastante peso nesse início do ano, que eu fechei um comércio, tava com problemas emocionais fortíssimos e, enfim, eu tava sem chão, né? E tava me atrapalhando até na minha vida espiritual, então tava assim. E aí, óbvio, né, gente, refletiu no meu corpo, né? Não tem como. Gente, é muito importante a gente entender isso, sabe? Tá tudo ligado. A gente tem que se cuidar. Eu vou falar isso em todos os vídeos. Cuida do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, porque tá tudo interligado, não vai ter como, sabe? Se você não deixar de cuidar de uma parte, ela vai te prejudicar em outra. Porque você é um ser composto disso tudo, então você tem essa responsabilidade. E eu comecei, gente, né, depois que eu entendi todo
contexto da família disfuncional, da mãe narcisista e de tudo que a gente carrega de feridas e tudo. É um processo longo de fato, né? E eu sempre falo que eu acho que foi rápido para mim, mas não significa que eu resolvi todos os meus problemas, né? Foi fácil assim, eu consegui perdoar, eu consegui me maternar, eu consegui, sabe? Eu me peguei no colo e falei, agora é eu e você, e você, e você. Né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? E mais do que isso, gente, eu acho assim, eu foi um pontapé inicial, né? Então agora vem os desafios, né? Agora vem os desafios, porque eu preciso cuidar dessas partes e não é fácil achar o equilíbrio, gente. Não pense que é fácil, mas é necessário achar esse equilíbrio entre o corpo, entre a alma e espírito. Então, eu estou acima do peso. Então, aqui eu estou abrindo meu coração para vocês, porque eu quero caminhar com vocês. No comecinho de janeiro eu quero tirar umas férias aí de alguns dias, então eu devo dar uma sumidinha, mas eu vou estar sempre compartilhando o que eu tô fazendo. E eu já vou compartilhar aqui o que eu tô fazendo. Tô me mexendo mais, não estou ainda numa rotina de exercícios como eu já fiz algumas vezes e parei. Ainda não consegui fazer isso. Mas eu não estou me permitindo também passar uma semana sem pelo menos dançar, sem pelo menos, sabe, fazer algo que eu gosto. Alongar, gente, praticamente todos os dias eu me alongo. E era coisa que eu não fazia, eu sentia muita dor nas costas, nas pernas, cansaço, uma dor na sola do meu pé que eu tive muitos problemas com isso. E agora acima do peso parece que a gente sente ainda, né, agravando. Então eu tenho que entender o meu contexto, né? Eu tenho que entender que eu vivi esse efeito sanfona por anos, por décadas, tá? Desde a minha adolescência eu tenho problemas com peso. E aí a gente tem que entender por quê, né? E aí você recorda, você vai aí recordar o que aconteceu, o que algumas vezes sua mãe pode ter soltado para você, né, falando coisas que te deixou triste em relação ao seu corpo. E aí, isso aí você vai trabalhando, você vai entendendo e vai fazendo o possível para não repetir esse padrão. Porque o que Gente, aqui são algumas vitaminas que eu tomo, tá? Eu tô tomando Guaraná, tem outro, não lembro o que é outro componente aqui, peruano, eu sei que é bem saudável, eu tô precisando de coragem pra malhar, então tô tomando Guaraná, tô tomando um complexo B, porque minha alimentação é vegana, e também eu tô tomando um outro aqui que tem ferro e tem outros nutrientes que eu sei que eu tenho necessidade de repor. Então, gente, quem aí tá faltando às vezes uma coragem, né, um certo ânimo, enfim, procura saber qual vitamina você, né, tá precisando aí, vê sua alimentação, dá uma pesquisada e repõe aí suas vitaminas que eu acho que vai dar uma força a mais para vocês também, tá?